Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha nossa. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da aula anterior, né, de regra de 3 simples, não é isso? De grandeza diretamente proporcional. Lembrando que para você aprender, você deve executar as atividades. Se você não fez ainda, primeiro faça as atividades e depois você assiste o vídeo para fazer as correções. Bom, vamos lá pessoal, vou fazer a leitura então aqui. A primeira a gente já tinha feito na aula anterior, no vídeo que eu estava fazendo para vocês de explicação. Vamos então para número 2. Ela diz assim, ó: um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições, isso é importante, né, do anterior, quantos tijolos serão necessários? Lembrando que eu disse para vocês na aula anterior que toda vez que eu estou trabalhando com regra de 3, a primeira coisa que eu tenho que fazer, você anotar as duas grandezas. Bom, nesse caso, pessoal, qual é as grandezas que nós temos? Nós temos metros, não é isso? Vou colocar o M de metro, certo? E o T de tijolos, porque ele quer saber quantos tijolos, não é isso? Então vamos lá. Quantos metros que ele tinha feito? 12 metros de muro. Então eu vou colocar o 12 debaixo do metro, certo? Sempre seguindo a ordem das grandezas. Metro debaixo de metro e tijolos debaixo de tijolos, certo? Então 12 metros de muro, ele gasta 2.160 tijolos, tá? Essa é a quantidade de tijolos que ele gasta. Bom, ele fala o seguinte, ó: se ele for construir 30 metros de muro, quantos tijolos ele vai gastar? Lembrando que toda vez na matemática eu não conheço o valor, um valor desconhecido eu represento por uma letra, tá certo? Bom, o que eu disse para vocês o macetinho na aula passada? Você vai sempre olhar onde tem os dois números, não é aqui? Do 12 para o 30, aumentou ou diminuiu? Aumentou, professor. Muito bem, aumentou. Você coloca a setinha voltada para cima, certo? Bom, aí você vai fazer a seguinte pergunta: 12 metros, eu gastei 2.160 tijolos. Se eu aumento a metragem, eu vou gastar mais tijolos ou menos tijolos? Ô, professor, é mais tijolos. Muito bem. Se as setinhas estão na mesma posição, isso significa que são diretamente proporcionais às duas grandezas, certo? Então é só multiplicar em x. Muito bem, ó, 12 vezes x, não é isso? 12x é igual a 30 vezes quem? 30 vezes 2.160, tá? Vamos lá, 12x é igual 30 vezes 2.160, eu vou usar aqui a calculadora, para a gente andar um pouquinho mais rápido, para poder o meu vídeo não ficar tão extenso, né? 30 vezes 2.160 é igual a 64.800, certo? Toda vez que tem um número multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, muito bem. X vai ser igual a 64.800 dividido por 12. Só a gente fazer a divisão agora, teremos a nossa resposta dividido por 12. Esse valor vai ser 5.400 tijolos. Olha aí, pessoal, a importância, tá? 5.400 tijolos que ele vai gastar. Então, se 12 metros ele gastou 2.160, então 30 ele vai gastar quanto? 5.400 tijolos. Ele falou: se você aumentar a metragem, aumenta os tijolos. 2.160 foi para quanto? 5.400. Aumentou? Sim. Vamos lá, pessoal. Continuando então com a nossa aulinha. Lembrando que eu já fiz uma atividade para vocês de grandeza inversamente proporcional. Vamos fazer mais 2 exemplos aqui para que possa tirar todas as dúvidas de vocês. Então veja bem, vamos ler o exercício. Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas, é importante, né? Vamos grifar 2 horas, né, em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas, tá, nesse mesmo percurso, se estivesse a uma velocidade de 30 km por hora. É importante você prestar atenção que toda vez que eu tenho duas grandezas juntos, isso aqui significa que é uma velocidade, certo? Bom, nesse caso tem quilômetros por hora, então 30 km por hora. Bom, o que eu tenho que fazer? Qual é as duas grandezas que nós temos no problema? Bom, eu tenho então hora, que nesse caso é o tempo, vou colocar um T de tempo, e tem também velocidade, vou colocar um V de velocidade, certo? Bom,
Ele falou que se fizesse esse percurso andando a 30 km por hora, ele gastaria 6 horas. Opa, então 6 horas andando a 30 km por hora, não é isso? Aí ele fala o seguinte, e se ele então gastasse 2 horas, não é isso? Qual seria a sua velocidade? É isso que ele está perguntando. Então se ele gastasse 2 horas, qual seria a sua velocidade? Quando eu não sei na matemática, eu represento por uma letra, certo? Do 6 para o 2, aumentou ou diminuiu? Nesse caso, diminuiu, não é isso? Então vamos pensar agora, se diminui o tempo, a velocidade vai aumentar ou vai diminuir? Se você diminuir o tempo, você tem que andar mais rápido, não é isso? Quanto menor é o tempo, maior tem que ser a velocidade. Opa, então a setinha voltada para cima, certo? Então nesse caso, professor, tem uma setinha voltada para baixo e outra para cima. Em sentido contrário, então logo é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, você multiplica reto, igual eu disse para vocês no exercício anterior. Professor, se eu quiser multiplicar em x, posso? Pode. Só que você não pode esquecer que tem que inverter uma das grandezas. Aí está o perigo. Você pode errar, tá? Mas se você invertesse aqui, ó, fizesse isso, ó, tá 6 sobre 2. Se você colocasse 2 sobre 6 e 30 sobre x, aí sim você poderia multiplicar em x. Por quê? Porque quando você faz a inversão de uma dessas grandezas, ela está inversamente, ela se torna, nesse caso, diretamente proporcional. Você então inverteu a grandeza. Mas eu aconselho você fazer isso. Se é diretamente proporcional, multiplica em x. Se é inversamente, multiplica reto, você não erra, tá? 2 vezes x, 2x é igual a 6 vezes 30, certo? Vamos continuar a continha do outro lado aqui, né? Ó, vou conservar o 2x é igual a 6 vezes 30, 6 vezes 3, 18, aumenta um zero, 180, certo? Bom, logo tem um número multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, porque o inverso da multiplicação é divisão, certo? Fica 180 dividido por 2. Logo, x vai ser igual. 180 dividido por 2, professor, é difícil, pega 18. 18 dividido por 2 é 9, acrescenta um zero, 90. Se você não sabe, vai lá, arma a continha do lado e faz um rascunho, certo? Então, qual será a velocidade dele, então? 90 km por hora. Olha aí, vamos ver se está certo? Analisa na setinha agora. Você disse que se o tempo diminui, a velocidade tem que aumentar. De 30 foi para quanto? Para 90. Opa, então está certo, porque aumentou a sua velocidade. Então significa que o seu exercício está correto, tá? Vamos lá. Mais um exemplo agora para vocês. Lembrando, pessoal, que como é vídeo, você pode pausar o vídeo, você pode anotar, você pode também voltar ao vídeo, assistir quantas vezes você queira, para que você tire todas as suas dúvidas. Então isso é importante você saber. Tem gente que fica se batendo, mas esquece que você está com uma ferramenta importante. Você pode voltar ao vídeo para tirar suas dúvidas. Vamos então para o exercício 2. Olha outro exemplo aqui, ó. Ele diz o seguinte para nós. Em uma panificadora são produzidos 90 pães, certo? De 15 gramas cada um. Vamos marcar as partes importantes, certo? Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Ou seja, qual será a quantidade de pão que ele vai ter? Então o que eu tenho que fazer? As duas grandezas. Então tem pães e a outra grandeza, grama, não é isso? Ó, grama, não é isso? Que é o peso do pão. Ficou um pouquinho desarrumado, vamos abaixar um pouquinho ele, né? Certo? Bom, o que eu tenho que fazer? Vamos anotar as partes importantes? 90 pães, de quantas gramas cada um? De 15 gramas, tá? De 15 gramas, certo? Tá anotado. Agora ele pergunta o seguinte, ó. Se fosse de 10 gramas, então tem que colocar debaixo de grama, não é isso? Ó, se é gramas, tem que ficar debaixo de gramas. Quantos pães eu vou ter? Não é isso? É isso que ele está perguntando. Então observa, pessoal, que não é difícil. Você tem que sempre anotar as grandezas. Anotei as duas grandezas e coloquei cada informação debaixo da sua informação, você não vai errar o exercício, certo? Vamos lá. Do 15 para o 10, aumentou ou diminuiu? Nesse caso, aqui está diminuindo, não é isso? Ó, então diminuiu. Ó, diminuiu a grama, não é? Estava 15 gramas, foi para 10, diminuiu as gramas do pão. Pensa o seguinte agora, se eu diminuir o tamanho do pão, eu vou produzir mais ou menos pão? Com certeza vai ser mais, não é isso? Por quê? Porque se eu estou diminuindo a grama, então vai sobrar mais massa para mim fazer mais pães. Opa, então aqui vai aumentar. Setinhas inversa, então significa que o probleminha é inversamente proporcional. Multiplico reto, ó. Então esse vai no 10, x vai no 10 e 90 vai no 15. Certo? 10 vezes x, 10x. Certo?
é igual 90 vezes 15. 90 vezes 15. Vou conservar o 10x, é igual 90 vezes 15. Vamos fazer esse cálculo do lado? Ó, 90 vezes 15. O que eu faço com esse zero? Abaixo, não é isso? Abaixo zero, 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 1 é 9, com mais 4, 13. Muito bem, 1.350, não é isso? Vou colocar então aqui 1.350. Só que tem um número multiplicando. 10 está multiplicando, o inverso da multiplicação é divisão. Então passo para o outro lado, dividindo. 1.350 dividido por 10. O que eu faço? Estou na operação da divisão, o que eu faço com esse zero? Eu vou cancelar ele, ou seja, a mesma coisa que eu estivesse dividindo por 10 em cima e embaixo. Pronto. Então qual que é a nossa resposta? X vai ser igual a 135 pães, certo? Pronto, 135 pães. Vamos ver se está correto? Eu disse que se diminui as gramas, aumentaria a quantidade de pães. De 90 foi para quanto? 135. Opa, está correto o seu exercício então. Então, pessoal, é só você analisar, tá? Pensa com calma, eu já falei. Você tem que ler no mínimo 3 vezes. Lê a primeira você interar do assunto, a segunda vez você grifa as partes importantes, na terceira vez você vê a pergunta, aí depois você começa a resolução. Porque se você ler apenas uma vez, com certeza você não vai conseguir resolver, tá? Vai ficar no meio do caminho e você não vai conseguir aprender. Então faça a sua atividade, lembre-se, fique em casa. Faça a sua atividade em casa, porque eu também estou gravando minha aula em casa, para juntos combater contra o coronavírus e em breve estarmos juntos fazendo nossa atividade na sala de aula. Um bom estudo para vocês.